Opa, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso básico de Fusing. Eu sou Evandro Damasceno, sou professor nessa área há 14 anos e eu vou te ajudar a entender um pouco melhor como que funciona essa área. Para fazer uma breve apresentação do que é o Fusing, eu vou te mostrar uma pequena apresentação que explica muito bem o que é isso. O Fusing é caracterizado pela união de dois ou mais pedaços de vidro usando alta temperatura. Existem alguns vidros que não são compatíveis com a fusão, como por exemplo o vidro temperado e o laminado. Para se fazer uma peça de vidro usando a fusão, você deve ter o conhecimento básico sobre 3 pontos: a matéria-prima que irá usar, a temperatura ideal para a fusão dessa matéria e o tempo em que as temperaturas devem permanecer durante todas as etapas da fusão do vidro. Esses são o que eu chamo de os 3 pilares de uma fusão perfeita. Para que uma fusão seja feita, você deve usar um forno especial, ideal para atingir a temperatura de fusão do seu vidro. Eu particularmente uso 2, um forno de fusão e uma mufla. O forno pode ser elétrico e existem em tamanhos e formatos variados, desde resistência no corpo quanto na tampa, ou em todo o seu interior. São elas que transformam a eletricidade em calor para a peça. Com ele, você consegue criar uma variedade muito grande de peças, desde pequenas, como um botão, até peças maiores, como uma porta. Já com a mufla, o processo é um pouco diferente. Isso porque ela funciona em conjunto com o micro-ondas. Ela é responsável por transformar as ondas emitidas por ele em calor para o vidro que se encontra dentro dela, fazendo assim a fusão. Devido ao seu tamanho ser menor, ela se limita a criar peças pequenas, como acessórios, brindes e outros. Porém, não se engane. Em relação aos acessórios, caso você pegue uma garrafa e retire 2 peças levemente iguais, pigmente e depois leve para a fusão, ao final você terá criado um belo pingente, que após a montagem de um colar, poderá te dar um ótimo retorno financeiro. Então, como você pode ver, basicamente você pega 2 placas de vidro, nesse caso aqui eu estou utilizando 2 placas retiradas da garrafa, coloca uma sobre a outra dentro do forno de fusão. Esse daqui é o forno de fusão. Mais para frente eu explico mais a fundo como que ele funciona. Você coloca essas 2 placas dentro de um forno de fusão, liga ele, a temperatura dele vai aumentar, fazendo com que o vidro comece a se tornar pastoso. Então, à medida que o vidro vai se tornando pastoso, essas 2 placas elas começam a se unir utilizando a alta temperatura gerada pelo forno. Isso se dá o nome de fusing. Porém, no decorrer das atividades, você terá sim a oportunidade de começar a criar suas próprias peças com a sua cara. À medida que você vai começando a entender como que funciona tanto o corte do vidro, como que separar o vidro, como cortar a garrafa, como que funciona o forno, você vai começando a ter sua própria liberdade e disponibilidade de começar a criar seus próprios projetos. Sejam peças pequenas, como um botão, um anel, um colar, como você viu na apresentação desse curso, ou peças maiores, como fruteiras, centros de mesa, até cortinas você conseguirá fazer. Tudo isso partindo da mesma premissa: pegar 2 ou mais partes da garrafa, levar até o forno, aumentar a temperatura dele a ponto de essas partes dessa garrafa se tornarem uma única peça. Seja utilizando o vidro de cor natural, que aqui nós temos o flint, o âmbar, o verde, o azul, o vermelho e outros que estão chegando no mercado, ou também, e muita gente prefere essa parte, adicionando cor ao vidro. No caso aqui você pega um vidro transparente e utiliza um pigmento. Nesse exemplo aqui eu utilizei um pigmento vermelho, mas existem pigmentos de todas as cores. Ou seja, você não se limitará às cores naturais da garrafa. Você terá total liberdade de também brincar com as cores do vidro para sim criar peças bem diferenciadas.